O dízimo do meu povo. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui do Ajustando as Velas para ajudar você a entender um pouquinho mais sobre o Vem Segue-me. Este ano nós estamos estudando Doutrina e Convênios. E essa semana, Doutrina e Convênios de 115 a 120. E na sessão 119, o Senhor fala para nós, falou para o povo daquela época, mas está falando para nós também, porque esse mandamento ele é um mandamento que é desde lá do Velho Testamento, quando Malaquias ensinou sobre esse princípio, esse mandamento, e aí Cristo manteve esse mandamento na época dele, e para nós hoje também foi revelado que nós devemos obedecer a essa lei, que é uma lei tão importante, e a gente vai falar bastante sobre ela hoje. Entender um pouquinho mais do significado do dízimo, sabe? Que não é só uma questão de dinheiro, né? Tem muito mais coisa por trás disso. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Doutrina e Convênios, na seção 119, versículos 3 e 4, diz assim: e esse será o início do dízimo do meu povo. E depois disso, os que assim tiverem pagado o dízimo pagarão a 10ª parte de toda a sua renda anual. E isto será uma lei permanente para eles, para meu santo sacerdócio, diz o Senhor. Bom, tem algumas coisas importantes aqui, né? Primeiro, ele está dizendo que o dízimo significa uma 10ª parte de tudo que a gente ganhar, né, na nossa renda anual. Então, tudo que eu ganho, eu posso pagar meu dízimo anualmente. Eu não aconselho a fazer isso, eu aconselho cortar, né, eu dividir ele pelo menos em 12 vezes. Né, durante o ano você vai pagando o seu dízimo conforme você vai recebendo. Tem alguns que pagam semanalmente, depende do tipo de negócio que você tem, depende se você é assalariado, enfim. Cada um vai definir, mas você pode pagar anualmente o seu dízimo. Mas eu não aconselho muito porque é muito tentador, né? Você chegar no final do ano vai ficar muita coisa para você pagar, porque vai acumular do ano inteiro, né? Então isso fica um pouco mais difícil, mas não tem problema, se você decidiu assim, você pode fazer. Também o Senhor fala que é uma lei permanente. Então, na verdade, assim, a lei do dízimo é uma lei preparatória, uma lei que prepara a gente para que é a lei da consagração. No futuro, não sei quando, um dia a gente vai viver essa lei, mas hoje já aqueles que passam no templo fazem um convênio com Deus que vão consagrar tudo ao Senhor. Então nós já prometemos isso, né? Que fizemos um convênio com Deus, que nós vamos consagrar tudo, nosso tempo, nosso dinheiro, nosso talento, enfim, todas as coisas que a gente tem, ela pertence ao Senhor. E o Senhor dá tantas coisas para nós que isso daí não é nada comparado às maravilhosas bênçãos que recebemos do Senhor. Mas é uma lei preparatória. E o Senhor falou que, também, Doutrina e Convênios, que se a gente não pagar o dízimo, a gente não vai suportar a segunda vinda, que a gente vai ser queimado na segunda vinda. Então, quem conhece esse mandamento, quem é membro da igreja, que sabe, deve viver esse mandamento, para que então as bênçãos venham. A gente vai falar bastante disso hoje. Mas o mandamento do dízimo não está só aqui em Doutrina e Convênios, como eu falei no início, também está lá. Tem outra escritura de Doutrina e Convênios 120 que eu queria comentar aqui, que fala, que eu achei interessante, que é dessa designação dessa semana, em que fala que, então, 120, sessão 120, versículo 1, em verdade assim diz o Senhor, chegado é o tempo em que sua distribuição será feita por um conselho, está falando do dízimo, né? Então, quando os líderes da igreja, quando a igreja recebe o dízimo, como que ela distribui esse valor? Como que é feito isso? Quem é que é responsável por isso? Então, Doutrina e Convênios 121 diz quem é o responsável, quem faz isso. Então, ele diz, chegado é o tempo em que a sua distribuição será feita por um conselho, então não é uma pessoa só, são várias pessoas, composto da primeira presidência, que são 3,
E do bispo e seu conselho, quer dizer, o bispado presidente, né, o bispado presidente da igreja, não é o bispo da ala, é o bispo da igreja. O bispo e seus conselheiros, são mais 3, são 6 pessoas, e do meu sumo conselho, que quando fala sumo conselho aqui está se referindo ao quórum dos 12 apóstolos. E por minha própria voz. Então o Senhor está se colocando nesse conselho, né? Então pelo Espírito, né, o Senhor vai estar lá presente nessa reunião. Então olha quantas pessoas envolvidas, né? 12 do quórum dos 12, mais 3 da primeira presidência são 15, mais 3 do bispado presidente são 18, e claro, o Senhor vai estar ali também. Então, esse dinheiro, todo esse dinheiro que é recebido pela igreja, ele é administrado de forma sábia, de forma a que a igreja vai conseguir realizar todas as coisas no reino de Deus aqui na terra. Então, o reino de Deus ele precisa crescer, o reino de Deus precisa dar conforto para os membros da igreja, o reino de Deus na terra precisa enviar missionários, construir templos, construir capelas, enfim, tem uma infinidade de coisas que a igreja precisa fazer e depende, obviamente, do dízimo do povo. E então, esse dinheiro todo é distribuído de uma forma espiritual, né, vamos dizer assim, né? É um conselho onde o Senhor está ali inspirando esse conselho ao que fazer com os dízimos dos membros da igreja. E como eu estava falando, esse mandamento é um mandamento muito antigo. Está lá em Malaquias 3, versículos de 8 até o 11, que é uma escritura magnífica, né? E ela foi citada não só lá no Velho Testamento, na época lá em Malaquias, mas o próprio Salvador Jesus Cristo citou essa escritura quando ele veio aqui nas Américas. Então, ela está lá em 3º Nef 24, de 8 a 11. Então, tamanha a importância desse mandamento. Não é um mandamento, não é uma coisa assim que a gente, é só um conselho, não. O Senhor está aconselhando a gente, não, é um mandamento. Então, se a gente obedece esse mandamento, muitas e muitas bênçãos virão sobre nós. Mas lá em Malaquias, então, diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Porque vós me roubais a mim e dizeis, em que te roubamos? E o Senhor responde, nos dízimos e nas ofertas. Interessante, né? O Senhor está dizendo, vocês me roubam. Como é possível roubar a Deus, né? É possível, né? Quando a gente não paga o dízimo, quando a gente não ajuda o reino de Deus na terra a crescer com os nossos bens materiais também. Além do nosso tempo, nosso talento e todas as outras coisas, também financeiramente é importante para o reino de Deus sobreviver e precisa desse dinheiro. Então, é possível roubar a Deus? É quando a gente não faz o pagamento do dízimo, diz o Senhor aqui. Com maldição sois amaldiçoados. Porque aqui é o próprio Senhor falando. Não é o profeta Malaquias, é o próprio Senhor falando. No versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados porque me roubais a mim. Sim, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja mais lugar para a recolherdes. Olha que interessante. Então, ele está dizendo, traz o dízimo, né, e agora, aqui tem uma parte muito importante, que não existe outra escritura que tem algo assim. Está dizendo, provai-me nisto. O Senhor está dizendo, me prova, né? Paga o dízimo, que você vai ver que eu vou te abençoar. Não tem como. Há uma lei irrevogavelmente decretada no céu, na qual se baseiam as bênçãos. Quando você obedece o mandamento, você recebe a bênção. Isso não é se o Senhor quer, é a lei, é a lei dos céus, é assim que funciona. Quando a gente obedece, o próprio Senhor está dizendo, se você obedecer, eu vou te abençoar. Da melhor forma, né? Claro, o Senhor vai abençoar você da melhor forma, dentro das condições que você tem, das suas circunstâncias, enfim, mas Ele vai te abençoar
vai abrir as janelas dos céus, como ele fala aqui nessa escritura. E vai ser tantas bênçãos, né, ele fala, né, que você não vai ter lugar, né, para recolher essas bênçãos. E no último versículo ele fala, e por causa de vós, agora vem uma parte importante também, repreenderei o devorador, para que não vos destrua o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele vai repreender o devorador. Achei muito interessante isso também. A gente vai falar disso aqui durante a nossa conversa hoje. O que significa repreender esse devorador? Né? O Senhor vai, de alguma forma, nos proteger para que nós não gastemos dinheiro, para que nós não sejamos abalados financeiramente, mas não é só financeiramente, é uma proteção que envolve outras coisas também, né? Envolve as pessoas, envolve você, envolve a sua família. O Senhor está sempre nos protegendo quando fazemos a vontade dele. Bom, eu peguei alguns discursos que falam sobre o dízimo, e um deles, que eu queria citar pegar algumas partes aqui, é o discurso do elder Neil L. Anderson, em que ele tem um discurso dele de outubro de 2023, em que ele diz, dízimo, abrir as janelas do céu. É um discurso fantástico, você pode ler, que está lá está ali no aplicativo, né, do Evangelho. Então ele diz assim, em uma recente visita à América do Sul, o irmão, ele vai contar uma história, queria que você prestasse bem atenção nessa história, para você entender bem como é que o dízimo funciona. Como que Deus abençoa a gente. Isso aqui, é claro, é uma bênção que ele vai dar para essa família, mas é só para você ter ideia de como é que Deus repreende o devorador, como é que Deus te abençoa, enfim. Olha só. Em uma recente visita à América do Sul, o irmão Roger Parra, da Venezuela, compartilhou comigo a seguinte experiência. Em 2019, a Venezuela foi impactada por problemas que ocasionaram um blackout de 5 dias. Caos e anarquia dominaram as ruas e muitas pessoas ficaram desesperadas sem ter comida suficiente. Algumas delas começaram a saquear estabelecimentos que vendiam alimentos, destruindo tudo em seu caminho. Sendo dono de uma pequena padaria, conta o irmão Parra, sendo então dono de uma pequena padaria, fiquei muito preocupado com meus negócios. Nossa família decidiu doar todo o alimento que tínhamos em nossa padaria para pessoas necessitadas. Olha que coisa, então ele pegou, diante daquele caos, as pessoas morrendo de fome, saqueando supermercado, lojas e tudo mais, o que ele fez? Ele pegou todo o alimento que ele tinha e ele doou para as pessoas que estavam passando necessidade. Em uma dessas noites bem escuras, houve rebelião em todos os lugares. Minha única preocupação era a segurança de minha querida esposa e meus filhos. De madrugada, fui até nossa padaria. Infelizmente, todos os estabelecimentos que vendiam alimentos na redondeza haviam sido destruídos por saqueadores. Mas, para minha surpresa, nossa padaria estava intacta. Nada havia sido destruído. Agradeci humildemente ao meu Pai Celestial. Quando cheguei em casa e contei à minha família sobre essa bênção e proteção dele, sobre a proteção de Deus, todos se sentiram muito gratos. Meu filho mais velho, Rogério, de apenas 12 anos de idade, disse, papai, sei por que nossa padaria foi protegida. Você e a mamãe sempre pagam o dízimo. Então o irmão Parra concluiu, as palavras de Malaquias me vieram à mente, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos destrua o fruto da terra. Nós nos ajoelhamos e com gratidão agradecemos a nosso Pai Celestial por seu milagre. O mundo fala a respeito do dízimo em termos de dinheiro, né? Mas a sagrada lei do dízimo é principalmente uma questão de nossa fé, diz o
o Elder Anderson. Ser honestos ao pagar o dízimo é uma maneira de demonstrar nossa disposição de colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida. Foi o que aquela família fez, né? Eles colocaram em primeiro lugar o Senhor. Eles doaram os alimentos para as pessoas necessitadas. Então, além de serem dizimistas, eles fizeram isso, abençoaram quantas pessoas, né? E essa experiência me tocou bastante por essa atitude deles. E, gente, quando a gente faz as coisas para as pessoas, quando a gente abençoa a vida das pessoas, quando a gente vive a lei do dízimo, o Senhor nunca vai deixar faltar para nós. Isso é algo que a gente precisa ter em nossa mente. Nunca vai faltar para nós. Não que a gente vá ser rico. Não estou dizendo que você vai ser um milionário se você pagar o dízimo. O dízimo você nunca vai passar necessidade. Você pode ter momentos difíceis, mas às vezes eu posso dizer por conta própria, né? Às vezes a gente administra mal o nosso dinheiro e mesmo você sendo um dizimista integral, você às vezes passa por dificuldade não porque algo aconteceu externo, mas é porque realmente às vezes a gente mesmo administra mal o nosso dinheiro e a gente pode sofrer consequências financeiras, né? Mas eu não conheço nenhuma pessoa que tenha passado necessidade. Eu mesmo nunca passei nenhuma necessidade de passar fome, enfim, esse tipo de coisa. O Senhor sempre nos abençoa, o Senhor sempre nos socorre nos momentos difíceis da nossa vida. Então ele disse, acima das nossas próprias, quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, né, acima de todas as próprias preocupações e interesses, o Senhor nos promete bênçãos que virão do céu, e elas vêm. O Elder Anderson aqui diz assim, né, prometo-lhes que ao confiarem no Senhor as bênçãos do céu vêm, e realmente vêm. Se a gente for aqui, se a gente fosse fazer escrever um livro sobre as experiências de pessoas que pagaram dízimo, vocês vão ver que nós vamos ter inúmeras, milhares e milhares de experiências de pessoas que pagaram dízimo e foram abençoadas por viver esse mandamento, que o Senhor sempre abre a janela do céu e derrama sobre nós as bênçãos. O Elder Anderson continua e finaliza aqui para nós. O poder espiritual da divina lei do dízimo não é mensurado pela quantidade de dinheiro ofertada, uma vez que tanto os prósperos quanto os pobres são ordenados pelo Senhor a ofertar 10% de sua renda. O poder advém de colocarmos nossa confiança no Senhor. O que ele está dizendo aqui? Bom, não é a quantidade de dinheiro que você dá que vai fazer qualquer diferença. Então, é 10% do que você ganha da sua renda. Não importa. Então, se você ganha um salário mínimo, sei lá, R$ 1.500 e você paga R$ 150 de dízimo, é a mesma coisa que uma pessoa que ganha R$150 mil e vai pagar R$15 mil de dízimo. É a mesma coisa. Para o Senhor não tem diferença. Não é a quantia de dinheiro que faz diferença. É a sua fé nele, né? A sua fé em obedecer aos seus mandamentos. Então, o que nós precisamos fazer é colocar nossa confiança no Senhor, colocando Ele sempre em primeiro lugar na nossa vida. O Elder Holland também fez um discurso maravilhoso chamado Como um Jardim Regado, discurso famoso também de outubro de 2001. Ele disse, não posso fazer uma relação de todas as formas sob as quais as bênçãos decorrentes da obediência a esse princípio virão, mas testifico que muitas delas ocorrerão de formas espirituais que vão muito além da situação econômica. Então ele está falando, olha, as bênçãos decorrentes do dízimo vai além das bênçãos materiais, né, econômicas, vamos dizer assim. Por exemplo, em minha vida já havia a promessa de Deus que, por minha causa, ele repreenderá o devorador. Essa bênção de proteção foi derramada sobre mim e sobre meus entes queridos, além da capacidade que tenho para recebê-la ou reconhecê-la de forma merecida. Ele está dizendo, olha,
quando o Senhor está dizendo repreendendo o devorador, significa também, vai além de financeiro, né? Vai também de proteção. Muita proteção para a nossa família. Acredito que recebemos essa proteção divina, pelo menos em parte, devido à nossa determinação individual e como família de pagar o dízimo. Então, o Senhor nos protege a nossa família de todos os jeitos, de todas as formas, quando nós vivemos a lei do dízimo. Então é interessante isso, né? É que não é só a proteção econômica, tem outras proteções aí que a gente às vezes não percebe, é sutil, né? Mas o dízimo, ele é, como a gente aprendeu aqui, né, com o Elder Anderson, o dízimo, ele é uma questão de fé. Então, eu me lembro que quando eu era jovem, acho que eu tinha recém-chegado da missão, eu comecei a trabalhar e não ganhava muito e tal, aí eu acabei atrasando o dízimo, né? E aí eu me lembro que eu fui renovar minha recomendação para o templo. E aí quando eu fui passar com o presidente da estaca, aí o presidente da estaca me perguntou sobre o dízimo. Você está vivendo a lei do dízimo? Eu disse assim, olha, eu vivo assim, mas eu atrasei alguns meses, tal, deu uma atrasada, mas eu falei, mas não é uma questão de fé, né? Aí ele falou assim para mim, quando eu falei não é uma questão de fé, não é porque eu não tenho fé, eu disse, né? Aí ele disse, bom, se não é uma questão de fé, é uma questão do quê? Aquela resposta dele me derrubou da cadeira, né? Então, peraí, se você não está pagando, se você não é uma questão de fé quando você não paga o dízimo? É uma questão de fé, quando você paga ou quando você não paga. Então, lembra disso, é uma questão de fé, de confiança. O que é fé? É confiar no Senhor. Você não está confiando no Senhor quando você não paga o dízimo. Você não está confiando totalmente. Você pode confiar parcialmente, se você paga de vez em quando o dízimo, você confia. Essa está aí a sua confiança no Senhor, né? Parcial. Mas quando você vive a lei do dízimo integralmente, você confia realmente no Senhor. Você coloca o Senhor sempre em primeiro lugar. Bom, o Elder Bednar, ele fez um discurso maravilhoso, tá até esse discurso dele, ele é mencionado, tem até um vídeo dele aí no Vem Segue-me dessa semana falando sobre as janelas do céu, é de outubro de 2013. E é fantástico as coisas que ele ensina, e eu queria compartilhar com você aqui um pouquinho. Ele disse assim, ele contou, né, uma experiência interessante, ele conta assim, quando a minha mulher era jovem, a mãe dela usou os dados dos livros de registro para salientar os princípios básicos do viver previdente e prudente no gerenciamento doméstico. Então a sogra do Elder Bednar, né, ela pegava lá um caderninho e anotava todas as despesas da família, tudo que entrava e que saía. Um dia, ao examinarem juntas várias categorias de despesas, a mãe dela notou um padrão interessante. Então ela olhou assim, estava olhando as despesas e falou, nossa, que interessante. As despesas com consultas médicas e remédios para a família estavam bem abaixo do que era esperado. Ela então relacionou essa descoberta com o Evangelho de Jesus Cristo e explicou à filha uma poderosa verdade. Quando vivemos a lei do dízimo, com frequência recebemos bênçãos significativas, porém sutis, que nem sempre são esperadas e que facilmente passam desapercebidas. Olha que interessante, né? Então, olha o que acontece com a mãe. Então, ela só conseguiu descobrir essa bênção depois que ficou olhando ali as despesas da família durante muito tempo. Então foi lá olhar e tal e descobriu isso. Então existem muitas bênçãos que o Senhor derrama sobre você, sobre mim, que são sutis, a gente não percebe, mas Ele está nos abençoando quando a gente vive os mandamentos, em especial a lei do dízimo. A família não havia recebido nenhum aumento súbito ou evidente na renda familiar. Em vez disso, o amoroso Pai Celestial tinha concedido uma bênção simples
de modo aparentemente comum. Muito interessante, né? E o Elder Bednar continua, e ele vai falar muito sobre o dízimo. Eu achei tão bom, tão poderoso isso que ele ensina. Ele diz assim: é adequado desejar e trabalhar a fim de receber um aumento de salário no emprego, para prover melhor o sustento para as necessidades da vida. Claro, né? É legal você receber um aumento, né? E, enfim. Aí ele diz assim: os olhos e os ouvidos da fé são necessários, porém, para notarmos em nós uma maior capacidade espiritual e temporal de fazer mais com menos. Uma habilidade mais eficaz de priorizar e simplificar. E uma capacidade maior de cuidar melhor das posses materiais que já adquirimos. Podemos querer e esperar um salário maior, mas a bênção que recebemos pelas janelas do céu pode ser a de uma maior capacidade de mudar nossas próprias circunstâncias, em vez de esperar que elas sejam alteradas por outra pessoa ou por outras coisas. Nossa, achei fantástico isso aqui que ele disse, né? É realmente poderoso. Então, assim, o Senhor, ele aumenta a nossa capacidade também. Aliás, bênçãos sutis, né? Ele aumenta a sua capacidade como ele diz aqui, né, de fazer mais com menos, priorizar e simplificar as coisas que a gente tem nas nossas coisas, cuidar melhor das nossas posses, enfim. Mas a gente tem que lembrar também, ele está dizendo assim, que o Senhor vai ajudar a gente a mudar as nossas próprias circunstâncias. Então não é que ele vai... eu recebi um aumento salarial, é uma benção? Claro, é uma benção que você recebeu. Mas se você não tiver aumento salarial, mas você desenvolver uma capacidade de viver com menos do que você ganha e guardar aquele outro valor, essa é uma capacidade que você desenvolveu porque você está vivendo a lei do dízimo. O Senhor deu a você essa habilidade, esse dom de você cuidar melhor daquilo que você tem, daquilo que o Senhor te deu. Então a gente tem que pensar nisso. Ele fala assim, né, ele continua, às vezes pedimos a Deus que nos dê sucesso, e ele nos dá disposição física e mental. Então ele não vai dar o sucesso assim na sua mão. Ele vai te dar o quê? Disposição física e mental. Podemos suplicar por prosperidade e receber maior visão e paciência, ou pedir crescimento e ser abençoados com o dom da graça. Então, às vezes a gente quer, não, por favor, Senhor, me ajuda a ter mais dinheiro, ajuda a ter mais... E aí o que ele faz? Ele dá uma maior visão para você, te ajuda a ter mais paciência, a saber esperar. Então, ele vai dando a você, não o peixe, ele te dá a vara, está te ensinando a pescar, ó, vou ensinar você a pescar, mas vai lá e pesca. Então, essa busca. Quando suplicamos alívio de dificuldades físicas, mentais e espirituais, ele pode aumentar nossa determinação e força de vontade. Então veja, o Senhor não nos dá as coisas, como a gente usa, né, de mão beijada, né? Tô, né, meu filho, tô aqui para você, né? Ele vai te abençoar ajudando você a desenvolver habilidades, ajudando você a desenvolver dons, que vão te ajudar a crescer, a prosperar, enfim, a ter sucesso, etc, etc. Ele continua, testifico que se formos espiritualmente atentos e observadores, seremos abençoados com olhos que veem mais claramente, ouvidos que ouvem com mais consistência e um coração que compreende mais plenamente o significado e a sutileza da maneira de agir do Senhor, seus pensamentos e suas bênçãos em nossa vida. Então, o Senhor vai, fala aqui, a gente vai compreender mais plenamente o significado e a sutileza da maneira de agir do Senhor. Os nossos pensamentos não são iguais aos pensamentos do Senhor, os pensamentos dele não são iguais aos nossos não são iguais aos dele. Os pensamentos dele estão muito mais, né, são muito superiores ao nosso. Então ele sabe do que você precisa, ele sabe como te ajudar. A gente não sabe, mas ele sabe, ele conhece o nosso potencial, a nossa capacidade, e ele sempre vai nos ajudar a desenvolver isso. Ele continua
o pagamento honesto do dízimo é bem mais do que um dever. É um passo importante no processo de santificação pessoal. Então, gostei dessa frase, né? Então, o processo de pagar o dízimo, né, o pagamento honesto do dízimo, é um processo de santificação pessoal. Olha que interessante. É aquilo que o Salvador, que o Senhor sempre ensinou, a gente colocando Ele em primeiro lugar, a gente aumentando, desenvolvendo a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Então, à medida que eu pago o dízimo, à medida que eu faço as ofertas, enfim, jejum, outras, a minha capacidade aumenta, o meu entendimento ele aumenta, né? E eu vou me santificando, eu vou me tornando mais como Cristo, porque Cristo sempre colocou o Pai em primeiro lugar, e a confiança que o Salvador tinha no Pai era extrema, extrema confiança. Então é isso que ele gostaria que nós tivéssemos. Então, o pagamento do dízimo é uma forma de você olhar isso, né, em você. Onde mensurar, né? Onde que está a minha... Qual é o meu nível de confiança no Senhor? Quando eu pago o dízimo, honestamente, integralmente, eu estou pagando o dízimo, então você vai saber se você está, se você não está pagando, como é que está indo, aí você vai saber qual é o seu nível de confiança. Isso foi o que eu aprendi nessa lição. Então, se você não é se você é um dizimista integral, parabéns e continue assim, o Senhor vai te abençoar muito. Você já tem sido abençoado com certeza. Mas se você ainda não paga o dízimo integralmente, faça isso. E o Senhor falou, me prova, né? Me prova que eu vou te mostrar. Então, pague o dízimo e o Senhor vai te abençoar. Mas toma cuidado com uma coisa, né? Eu já falei isso uma ou duas vezes, já em algum dos meus vídeos, nesses anos que eu tenho feito os vídeos. Só para a gente tomar um certo cuidado, para quando essa frase, né, fazer prova de mim, quando o Senhor diz em relação ao dízimo, não significa que assim, eu paguei o dízimo, eu vou cobrar o Senhor. Não cobre o Senhor. Não precisa cobrar o Senhor. Ele vai te abençoar de qualquer jeito. Porque tem gente que fala assim, não, eu paguei o dízimo e aí eu não recebi a bênção que eu queria, fui lá, me ajoelhei, cobrei o Senhor. Ô Senhor, como assim? Eu paguei o dízimo, eu sou fiel. Não faça isso. Porque daí você pode ofender o Espírito, né? O Senhor pode não se agradar dessa sua atitude, né? Eu já vi pessoas dando testemunho na igreja e falando isso, né? Porque eu paguei o dízimo, eu fiz prova do Senhor, eu fui lá, paguei, depois eu fui lá e cobrei ele. Não faça isso. É o meu conselho aqui para você, né? Se eu posso te dar algum conselho, não cobre o Senhor, seja humilde. Se você pagou o seu dízimo e precisa de determinada bênção, se ajoelhe humildemente, o Senhor vai te dar. Você não precisa cobrar, não existe cobrança, porque o Senhor sabe tudo sobre você. Ele conhece todas as suas necessidades, ele sabe exatamente o que você precisa. Lembra disso. E lembra, foi isso que eu aprendi nessa aula de hoje, nessa aula dessa semana, que o pagamento do dízimo é o termômetro, é como eu sei, né, onde é que está o meu nível, vamos dizer assim, é a régua, né, é a régua de como está o meu nível de confiança no Senhor. Faça isso e você vai ver que você será grandemente abençoado pagando o dízimo. Te vejo no próximo vídeo.